Oi, pessoal! Vamos fazer a correção das atividades do dia 4 de maio de 2020, tá? A primeira questão trazia o seguinte probleminha. Cada um dos 14 meninos da sala da professora Clara tem uma caixa de lápis de cor. Cada caixa possui 12 lápis. Quantos lápis de cor os meninos da professora Clara possuem? Então, pessoal, eu tinha que pegar todas as caixas de lápis dos 14 meninos e juntar para saber a quantidade total deles juntos, tá? Para fazer isso, ou você somava 12 14 vezes, ou você fazia simplesmente 14 multiplicado por 12, tá? Eu coloquei a multiplicação aqui do lado e vou explicar aí coloridinho para vocês entenderem aí a multiplicação com dois algarismos no fator, tá? Então, vamos lá. 14 vezes 12. Eu começo multiplicando pela minha unidade, tá? A unidade do 12 é o 2 e a dezena é o 1, tá? Então, eu vou multiplicar primeiro por 2, para depois multiplicar por 1. Vamos começar multiplicando por 2, então. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Deu 28. Para eu poder multiplicar pela minha dezena, eu preciso pular a casinha das unidades. Por quê? Você vai multiplicar pela dezena, você já multiplicou pela unidade. Então, você tem que pular uma casa para poder estar multiplicando aí pela dezena. Geralmente, as pessoas colocam esse maisinho. Tem gente que coloca o zerinho no lugar do mais. Não tem problema. Dá o mesmo efeito aí de pular uma casa, tá? Quem coloca o zerinho pode usar o zerinho, quem coloca o maisinho pode deixar o maisinho. Eu coloco o maisinho porque é o que a maioria usa, tá? Então, vamos multiplicar pela minha dezena, que é o 1. 1 vezes 4, 4. O 4 vai embaixo do 2, ele não vai embaixo do 8. Essa casinha aqui do 8, ela pula, tá? Porque não é a unidade, você está multiplicando por dezena agora. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E aí, você vai somar o resultado da multiplicação pela sua unidade com o resultado pela multiplicação da sua dezena para ter o valor total, tá? 8 mais nada, porque não tem nada debaixo do 8, é só um maisinho ou um zerinho. 8. 2 mais 4, 6. 1 mais nada, não tem nada em cima do 1, 1. Deu o resultado 168. Resposta certa, letra C, 168 lápis. Questão 2. No mês passado, Patrícia fez 96 brigadeiros. Neste mês, ela fez 18 brigadeiros a mais que o mês passado e vendeu cada um por R$ 3. Qual o valor da venda dos brigadeiros deste mês? Pessoal, para vocês resolverem esse probleminha, tem que fazer duas continhas, tá? A primeira é baseada na quantidade de brigadeiros, tá? Ela fez 96 brigadeiros, mas foi no mês passado. No mês atual, ela fez 18 brigadeiros a mais. Então, você vai somar 96 mais 18. Ó, fiz a soma aqui. 96 mais 18, 114. Para você saber o valor da venda, aí você vai pegar esses 114 brigadeiros, que foi o total que ela fez no mês, já que ela tinha feito 18 a mais do que no mês passado, e multiplicar por 3, tá? 114 vezes 3 dá 342. Deve ser um brigadeiro bem grande para ter esse valor de R$ 3 cada um, né? 114 vezes 3, 342 reais, tá? Resposta certa, letra D. Questão 3. Comprei 20,50, tá? Ou 20 metros e meio de fio de energia, porém precisava do dobro dessa quantidade. Quantos metros deveria ter comprado? Pessoal, essa palavra dobro significa vezes 2, tá? Então, você vai pegar aí o seu comprimento aí, que é 20,5 metros, e multiplicar por 2. Eu fiz a continha aqui, tá? Multiplicação por números com vírgula, números decimais. Você faz a sua multiplicação normalmente e no resultado você conta as casinhas decimais para colocar a sua vírgula, tá? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Eu deixo o zerinho aqui e subo 1, tá? 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 2, 4. Tinha dado 4.100. Quantas casinhas decimais eu tenho? Uma,
duas. Depois da vírgula, eu não tenho duas casinhas? Então, no resultado, você tem que deixar duas casinhas depois da vírgula também, ó. Uma, duas. E eu coloquei a vírgula aqui, ó. Então, deu 41,00 ou 41 metros, tá? Resposta certa, letra C. Questão 4. Fábio possuía R$ 72,00 e Danilo R$ 84,00. Juntaram suas quantias para comprar 12 carrinhos de mesmo preço. Quanto custou cada carrinho se gastaram todo o dinheiro? Então, primeira coisa, de novo, você tem que fazer duas contas para chegar no seu resultado. Você vai somar os dois valores, tá? Para saber quanto eles têm junto. E depois você tem que dividir pelos 12 carrinhos para saber quanto custou cada um deles, tá? Então, aqui eu deixei a continha aqui do lado, ó. 72 mais 84 dá 156. E aí você divide R$ 156,00 que eles tinham juntos pela quantidade de carrinhos, que são 12. 156 dividido por 12 dá 13. Resposta certa, então, cada carrinho custou R$ 13,00. Questão 5. A mãe de Clarice comprou 1 quilo de farinha de rosca em embalagens de 250 gramas. Quantas dessas embalagens ela comprou? Então, pessoal, a gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, em transformar quilo em grama, tá? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Aí você poderia dividir 1.000 por 250 ou ir somando 250 até você chegar no 1.000. Eu coloquei a soma aqui porque era uma forma mais fácil de fazer, ó. Dava até para fazer de cabeça. 250 mais 250 dá 500 gramas. Então, 500 mais 500 dava 1.000. Quantos pacotes de 250 eu usei para chegar no 1.000? 1, 2, 3, 4. Apareceu 4 vezes aqui o 250. Então, 1 quilo de farinha ou 1.000 gramas de farinha de rosca dá 4 embalagens de 250 gramas, tá? Questão 6. Ao multiplicarmos 8,9 por 11, obteremos, de novo, multiplicação por números decimais, números com vírgula, tá? Faz a sua multiplicação normalmente e só coloca a vírgula no final, no seu resultado, de acordo com a quantidade de casinhas decimais. Multiplicação por dois algarismos, multiplica primeiro pela unidade, depois pela dezena, tá? 1 vezes 9, 9. 1 vezes 8, 8. Coloca o maisinho para pular uma casa, para você poder multiplicar pela dezena. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 8, 8. 9 mais nada, porque não tem nada debaixo do 9, só tem o maisinho, né? Dá 9. 8 mais 9 dá 17. Eu deixo o 7 aqui e subo 1. 8 mais 1, 9. Então, deu 979. Eu olho aqui as casinhas decimais. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Não é uma só? Então, você vai pular uma casinha e pôr a vírgula. Deu 97,9. Resposta certa, letra B. Questão 7. Observe as figuras abaixo. Essas figuras, pessoal, quando pede para eu contar as diagonais, diagonais nada mais é eu ligar um cantinho no outro, tá? Aqui nas figuras eu já fiz as diagonais, tá? Mas no que vocês tinham, esses riscos pretos dentro das figuras não tinha, tá? Eu coloquei para vocês visualizarem a quantidade de diagonais. Então, vamos lá. Aí pergunta qual dos polígonos tem apenas duas diagonais. A letra A, ó, eu tenho uma diagonal, duas diagonais. Tá vendo que eu tenho dois riscos que se cruzam? Então, é duas diagonais. Na letra B, no triângulo, não tem como eu ligar uma diagonal na outra, tá vendo? Então, ele não tem nenhuma diagonal. Na letra C, eu tenho duas também. E na letra D, eu tenho uma, duas, três diagonais, tá? Então, a resposta certa, quem vai apresentar aí só duas diagonais ou dois riscos só que se cruzam, é a figura A e a figura C, não é? Resposta certa, letra B, A e C. Questão 8. Marina colocou diferentes quadriláteros numa página do seu caderno, como mostra a figura abaixo. Aí tem as figuras, né? Aí fala que a Marina deveria ter colocado somente os quadriláteros que possuem lados paralelos.
O que são lados paralelos? São ladinhos que estão de frente um para o outro e que, se eu continuar a reta deles, eles não vão se cruzar, eles continuam retinhos, eles nunca se cruzam, por isso que eles são paralelos, tá? Observando as figuras aí, a gente vai ter lados paralelos. Aqui na figura C, tá? Esse lado é paralelo a esse, tá? E esse lado aqui é paralelo a esse. Então, a letra C tem 2 lados paralelos aqui e 2 aqui. E outra figura que também vai ter lados paralelos é a letra F, ó. Esse e esse são paralelos. Esse lado aqui e esse não são paralelos porque, se eu continuar eles vão se cruzar. Mas, mesmo assim, essa figura da letra F, que é um trapézio, tá? Ele vai ter 2 lados paralelos. Então, as únicas figuras que têm lados paralelos é a letra C e a letra F. Resposta certa, letra C. Letra C e letra F. Essas foram as atividades do dia 4 de maio, tá? Qualquer dúvida, é só estar mandando para a gente, as atividades bem tranquilas, tá bom? Até mais, pessoal!